pessoal, estamos aqui reunidos para mais um programa do Gestar ao Acalentar. Eu, Cárita Rosa. Eu, Thaísa. Eu, Gabriela Machado. Hoje iremos falar sobre sangramento da segunda metade da gestação. Gabi, começa pra gente pontuando quais os diagnósticos que vêm na sua cabeça quando você atende uma paciente que chegou sangrando e está na segunda metade da gestação. Eu quero falar novamente, da importância sempre do exame físico no sangramento, colocar a mão no paciente, examinar, fazer um exame especular, é importante, antes de solicitar um ultrassom, que às vezes o diagnóstico a gente consegue fazer no exame físico, certo? Como a gente falou, no sangramento de primeiro trimestre, é a mesma coisa no segundo, certo? Então, vamos falar de algumas causas, o descolamento de placenta é uma dessas causas, ruptura uterina, placenta prévia, certo? Então, nós vamos falar um pouquinho de cada um desses no decorrer agora desse nosso podcast, certo? Eu vou começar falando um pouquinho da placenta prévia. O que é essa placenta prévia? Popularmente conhecida como a placenta baixa. Então, é uma implantação da placenta próxima do colo uterino. Quero falar um pouquinho que, às vezes, essa implantação baixa é muito comum no primeiro trimestre de gestação, mas a gente não bate martelo e não fecha esse diagnóstico no início, porque com o crescimento uterino, essa placenta ela vai mudando essa localização, entre aspas, ela vai subindo, como se fala, e a gente só bate um martelo e fala, não, é uma placenta prévia a partir de 28 semanas de gestação, certo? Que é importante. E eu sei que isso causa uma angústia na paciente nesse início, mas a grande maioria das vezes essa placenta ela vai tomar uma localização tópica, uma localização normal, certo? Então, o que é essa placenta? É essa placenta que se implanta próximo do colo uterino, Ela pode ser tão baixa e tão próxima que pode até tampar o orifício uterino, que é uma placenta prévia centro total, ou não, ela pode ser marginal, só tocar ali mesmo o orifício do colo. Quando essa placenta prévia ela é centro total, ela é inclusive uma indicação de cesárea, porque é uma placenta que está obstruindo a passagem do bebê. Certo? O chefe da minha residência falava que é a única indicação que realmente é inquestionável, porque o bebê não tem como sair por ali, porque existe algo entre os dois. Então, assim, não se questiona. Placenta prévia centro total é indicação de cesariana eletiva, inclusive. Exatamente. Então, essas pacientes que têm essa placenta prévia, pode acontecer sangramentos durante a gestação pela localização da placenta. Certo? Isso. E podem ser vários episódios durante a gestação, de sangramento. Já a placenta marginal, ela não inviabiliza o parto normal. Então, a paciente pode entrar em trabalho de parto. A gente tem que ter uma atenção maior que essa placenta ela pode sangrar durante o trabalho de parto e, às vezes, ser uma indicação de cesárea nesse meio tempo. Mas ela não é uma contraindicação ao parto normal. Outra coisa, as pacientes que têm placenta prévia, elas podem sangrar durante toda a gestação. Na maioria das vezes, um sangramento autolimitado, mas nem sempre. Às vezes, podem ser sangramentos muito volumosos, que colocam em risco a vida da mãe, a vida do bebê, às vezes até ser uma cesárea de urgência, inclusive na prematuridade, Então, são pacientes que a gente tem que ter um cuidado, um carinho, uma atenção muito especial. E assim, Gabi, só para fechar esse assunto placenta prévia, o diagnóstico, esse nome, placenta prévia, ele é dado entre 28 e 32 semanas. Antes disso, pode ser que essa placenta baixa suba. Depois disso, se ela não subiu, ela não sobe mais. A placenta ela pode ser centro total, essa provavelmente não vai subir, não vai sair de perto de cima desse orifício. Pode ser marginal e pode ser lateral. As placentas marginais e laterais podem sim, as pacientes podem, se for o desejo da paciente, ter parto vaginal. É um parto que a gente... todo parto a gente acompanha com muita atenção, mas esse a gente acompanha com os olhos bem abertos em relação à hemorragia. E uma outra coisa que a gente tem que orientar a nossa paciente, o sangramento da placenta prévia, ele é um sangramento que ele começa com uma gota,
com uma colher de chá, com uma xícara, até que chega num litro. E o dia que foi esse dia que aconteceu esse sangramento vultuoso é o dia do parto. Sim. Geralmente, igual a Gabi falou, geralmente vem junto com a prematuridade. Sim. Mas a gente tem que orientar a paciente que ela vai ter sangramento progressivo e que por isso é importante ela nos ligar, nos avisar, já sangrei, o hospital. Por quê? Porque pode ser um sangramento limitado, autolimitado? Pode, mas pode ser uma coisa que a gente não tem controle. E é uma das principais causas de parto cesárea de urgência. Isso é uma emergência obstétrica. Eu posso ter uma mãe que fica muito grave, eu posso ter uma mãe que precisa de transfusão de sangue. Então, a gente tem que orientá-la que sangrou, hospital, vai fazendo contato, mas já vai indo. E segundo, às vezes, quando a placenta é uma placenta prévia, ela vem junto com um kit surpresinha. Exatamente. A surpresinha chama placenta acreta, percreta e increta. Isso são condições graves, complexas, que envolve a vida da paciente, envolve você ter a possibilidade de fazer esse diagnóstico antes, porque se é uma placenta percreta ou uma placenta increta, você tem que ter uma equipe multidisciplinar na sala. Às vezes eu preciso da hemodinâmica, às vezes eu preciso do urologista, às vezes eu preciso de cirurgião geral, pediatra anel, obstetra, anestesista, banco de sangue. Então, eu preciso de ter todo esse grupo junto para conseguir ter um êxito nesse parto. São todas as placentas que acontecem isso, placentas prévias? Não. Mas quando acontece, você não está preparado, é tenso. Só uma última observação, então, sobre a placenta prévia que eu queria falar. Por todos esses motivos que a Carita e a Gabi falaram, a placenta prévia é um diagnóstico que envolve risco, né? Então, envolve risco durante toda a gestação, com sangramentos que podem ser volumosos, e envolve risco também pela questão do acretismo placentário. O acretismo placentário é quando a placenta ela infiltra no útero. E ela pode infiltrar apenas em parte do útero, ou completamente, ou ela pode, inclusive, invadir bexiga, invadir reto, invadir intestino. Então, é uma complicação grave, porque ela pode estar relacionada a... Se ela invade esses órgãos, a paciente pode perder parte desses órgãos durante a cirurgia, porque a gente tem que retirar essa placenta de forma completa. E se ela tiver invadido bexiga, às vezes tem que tirar parte da bexiga. Então, envolve uma morbidade muito alta de intraoperatório e de pós-operatório. E qual que é o principal fator de risco para a placenta prévia? Cesariana prévia. Então... a gente também tem que pensar nisso, né? Quando a gente fala lá, né, a questão da indicação do parto normal como um parto mais seguro, a gente está pensando, inclusive, no futuro reprodutivo do paciente. Por causa disso, a placenta prévia ela está muito relacionada a pacientes que têm cesariana prévia. E o acretismo placentário, mais ainda. Quando a paciente tem uma cicatriz uterina prévia, a chance da placenta prévia virar uma placenta com acretismo é ainda maior. Esse também é um dos motivos que mostram que a cesariana ela tem altos riscos, não só intraoperatórios, quanto no futuro reprodutivo da mulher. Maravilhoso, doutora Thaís. E só aproveitando o gancho, curetas, abortos de repetição com curetagem a 1000 também entram nesse critério da placenta acreta, né? Então, olha a importância da gente trabalhar com coerência. Se a gente evita uma indicação... numa primigesta, se a gente evita uma curetagem num aborto, se a gente faz um tratamento conservador, a gente está pensando no futuro, né? E é sobre essas tragédias que a gente sabe que acontece, né? Veio um caso desse, como que a gente vai tentar fazer esse manejo? Vai tentar fazer um manejo, um parto planejado, com toda essa equipe junta, trabalhando em sincronia para ter um bom desfecho materno-fetal. Diferente de uma paciente dessa chegar num plantão
e não tem nada preparado para ela, não tem bolsa de sangue. Então, isso reflete em como que vai acontecer esse desfecho, se ele vai ser favorável ou não, né? Por isso que a mortalidade é muito alta, né? Muito Quando a gente alta. fala em acretismo placentário. Isso. E agora o segundo tema, descolamento. Pode ser. Descolamento prematuro de placenta. Fala um pouquinho para nós, Gabi. Então, o próprio nome já diz, né? Na verdade, da patologia, o que é? Essa placenta que ela descola, né? Durante a gestação, certo? Porque a gente espera esse descolamento após o parto, não é? Que é a dectação placentária. Mas esse descolamento pode acontecer na gestação. E como que é feito esse diagnóstico, né? É importante falar que nem sempre esse diagnóstico é feito com a exteriorização desse sangramento também. Que é muito difícil, é um desafio para nós obstetras, que às vezes acontece um descolamento, mas que não tem um sangramento vaginal. O DPP oculto. Exatamente. E o DPP, ele, independente, né, oculto ou não, ele é uma emergência obstétrica, certo? Porque a placenta é o órgão que está ali para levar oxigênio, nutrir o bebê, e se essa placenta ela se descola, ela não cumpre essa função, certo? Então, coloca em risco, além da vida fetal nesse sentido, né? De não estar nutrindo ele, não estar levando nutriente, oxigênio para o bebê ali agudamente, leva também risco à mãe, certo? Pelo sangramento. Então, é uma emergência obstétrica. Pergunta. Precisa de ultrassom para fazer diagnóstico de DPP? E se você pedir, qual a chance que você tem de fazer diagnóstico? Eita, a estatística aí eu não faço ideia, não. Baixíssima. Né? Menos de 5%. Porque sangue líquido amniótico é a mesma cor, vou falar assim para todo mundo entender. Então, você não faz diagnóstico de descolamento de placenta com ultrassom. Gente, diagnóstico de descolamento prematuro de placenta é ouvido e mão na barriga. Uhum. É isso. Ouvido, mão na barriga. A barriga fica dura feito uma pedra. Você passa o espéculo. Aquela avalanche de sangue. Não precisa titubear. Pode pedir anestesista. Assim, anestesista, sala, né, para cirurgia, a não ser que seja uma dilatação avançada. Que, às vezes, muito raramente, pode acontecer. A paciente chega em trabalho de parto, a dilatação avançada, e tem um DPP junto, né? Você passa o espéculo, não é sangramento de colo. Esse bebê está nascido, ele vai vir via vaginal. Mas raríssimo, né? É difícil isso acontecer, né? Muito então, na maior parte das vezes, vai ser um parto cirúrgico. Então, não tenha medo. Ouviu, pôs a mão, viu o sangue, sala, tira esse bebê. Não vai perder tempo fazendo ultrassom. Essa cultura que o ultrassom é bom para tudo, a gente tem que desmistificar isso. Com certeza. Né? Com certeza. A gente tem que tirar isso. Ainda mais em casos de emergência, né? Sim. A ectópica rota, que a gente falou na última. Isso. No DPP. Né? Ai, olha, eu acho que chegou uma ectópica rota, eu vou esperar 3 dias aqui o ultrassom de rotina. Não, gente, é sala. Por quê? Porque você é formado e capacitado para isso. A paciente que chegou sangrando. Essa semana eu tive um caso curioso que eu fiquei bem pensativa, assim. A paciente caiu da própria altura, 35 semanas, e queria fazer um ultrassom. Ok, o paciente pode querer fazer um ultrassom, mas a gente aqui, me fala o que esse ultrassom vai ver? Sim. Então, se ela está pensando, o bebê não está bem, mas o bebê está mexendo. Eu não estou falando, eu não tô falando que ela não precisa de ir ao hospital ser examinada, não. O bebê estava bem, mas ela queria porque queria um ultrassom. O que esse ultrassom vai ver? Vai acrescentar. Será que ela tem um laudo normal? Está normal? Porque no meu entendimento, ela pode ter um laudo normal. Se ela apresentar um sangramento, eu não vou liberar essa paciente. Sim. Né? Então, essa cultura que o ultrassom é bom para tudo e que vê tudo,
Não é assim. E principalmente em caso de descolamento prematuro de placenta. Não vê, não faz diagnóstico. Quem faz diagnóstico é o obstetra bom que põe a mão na paciente e sente que o tônus uterino está aumentado. Isso. E lembrar, né? que a DPP, por ser uma emergência obstétrica, a resolução ela tem que ser imediata, né? Pensando na questão do feto, porque se tem um descolamento da placenta, como a Gabi disse, vai parar de oxigênio, vai parar de nutrição, esse bebê entra em sofrimento, ele precisa nascer. Então, assim, ele tem 27 semanas, ele tem 40 semanas, ele tem que nascer, não interessa a prematuridade. Se não for resolvido, se não fizer o parto dele de forma imediata, ele corre risco, sim, de ir a óbito. E também por conta da mãe. Em casos de DPP em que tem um sangramento volumoso, essa mãe pode também chocar, né? Ter um choque hipovolêmico aí por falta de sangue, enfim. Então, é um caso que ela, na verdade, ela tem hemorragia, né, Thaís? Sim. Ela vai perder a volemia. Sim. Essa mulher vai morrer sem sangue. Isso. Então, é uma urgência obstétrica. Sim. E você tem que estar preparado e a sua equipe tem que ser coesa. Você tem que ter um pronto-socorro que converse com o centro cirúrgico, anestesista, pediatra, anel, UTI adulto. Por quê? Porque é um caso potencialmente grave. Sim. Então, para você ter um resultado bom, não depende só de você. Sim, o médico plantonista, eu classifico, o melhor médico tem que estar numa porta. O melhor médico, ele tem que ser plantonista de atender pronto-socorro. Porque é ele que vai bater o olho e falar, isso é grave, isso não é grave. Põe no centro cirúrgico. Com mais expertise, é o que tem que atender um pronto-socorro. Porque é ali que ele vai captar essas pacientes que são potencialmente muito graves. Sim. E uma equipe coesa vai ter um resultado melhor. Pode acontecer de ser um caso muito ruim, mas ter um desfecho menos negativo, né? Um êxito menos negativo. Porque, às vezes, o paciente chega para a gente já muito grave, numa né? fase avançada já. Numa fase avançada, e você vai fazer o seu melhor, mas o seu melhor talvez seja um pouco frente àquilo que precisaria ser feito. Sim, né? Eu acho que de tudo isso, placenta prévia e DPP, não perca tempo com ultrassom. Isso não tem o menor cabimento, né? Ai, mas um ultrassom... Eu já atendi paciente que tinha sangramento da cabeça até o pé, que o marido queria que fizesse um ultrassom. E eu falei, senhor, a sua mulher tem que estar dentro do centro cirúrgico em 1 minuto. Por quê? Porque ela ia morrer com o bebê. Uhum. Ah, mas eu quero ultrassom. Eu falei assim, eu não vou fazer. E aí você, como médico profissional, especialista na área, você fala, não vou fazer, não tem indicação. Olha isso aqui, seu bebê está batendo devagar. Porque as pessoas, a população acha que tudo resolve com ultrassom. No máximo, o ultrassom ia falar, nossa, está sangrando. Ah, tá, cesárea, eu já perdi. Quanto tempo? 10 minutos? Sim. Que é muito, né? 10 minutos é muita coisa. É muita coisa. Uma mulher pode perder a volemia dela entre 4 a 6 minutos. Sim. Então, a gente liga o cronômetro e corre. Exato. Para ter um resultado melhor. Sim. Né? Ficou faltando algum tema? A rotura uterina. Ah, é mesmo? Ah, isso aí é bom. Qual é a paciente que mais tem chance de ter rotura uterina? Qual? A que tem cesárea anterior. Exatamente. Então, aí também tem mais uma complicação, né? Pensando no futuro reprodutivo, que é a questão da rotura uterina. A rotura uterina acontece geralmente quando a paciente tem uma cicatriz uterina prévia, ou uma cesariana, que é o mais comum, ou uma miomectomia, né, algum procedimento que foi feito ali, que levou a uma secção de parte daquele útero. E aí, no futuro, ela engravida e entra em trabalho de parto, geralmente, né, com as contrações uterinas. Aquela cicatriz prévia que ela tem, ela vai se abrindo e rompe esse útero, né? Está associada a um sangramento importante, na grande maioria dos casos, né? Mas não sempre também, pode ser um sangramento até mais intraabdominal do que exteriorizado.
Mas a causa mais comum seria essa, principalmente em pacientes que engravidam muito próximo, né? Então, ela teve o primeiro filho, teve uma cesariana, aí ela, entre os 2 partos, tem um período muito curto, às vezes menos de 1 ano entre um parto e outro, e aí ela entra em trabalho de parto e tem uma rotura dessa cicatriz anterior. E essa rotura ela pode ser total, ela pode ser parcial, né? Isso. Muitas das vezes o que a gente chama de deiscência da cicatriz uterina. Isso está escrito na literatura que a Thaísa falou. Particularmente, eu vou falar por mim, não vou falar por elas. Paciente que vem para parto vaginal, eu não me importo o tempo que ela teve entre uma gestação e outra quando ela quer ter um parto vaginal. Por quê? Eu falo que acompanhar uma paciente que tenha um parto, uma cesárea anterior, a gente faz com o ouvido e com a mão. A paciente tem 6 contrações de 1 minuto, ela tem que estar no período expulsivo. Se ela tiver com 1 centímetro, isso não está legal. E vice-versa. Então, assim, esse é um fator que a gente tem que pensar nele. Mas eu já tive muita paciente, e assim, algumas pacientes me ensinaram algumas coisas. Eu tenho um paciente que teve uma cesárea há 20 anos atrás. Falei, tá louco, isso aqui é parto normal, tranquilo. A hora que internou, já começou um parto tactóxico, umas contrações irregulares. Quando a gente operou, era uma rotura uterina. Então, essa coisa, fico com medo quando é uma cesárea recente, fico tranquila quando é uma cesárea antiga, não é muito assim. Sim, não é uma regra, né? Não é uma regra. Verdade que está na literatura, mas que eu acho que, assim, no dia a dia, ali a hora que a gente está trabalhando, é ouvir o parto. Sim. Não tem como. A mulher está com puxo, ela está com contração de expulsivo, ela tem que estar expulsando um bebê. Não pode estar com 1 centímetro grosso posterior. Isso não faz sentido. Então, é mais ou menos assim, até esse time, ter esse feeling na hora de acompanhar o trabalho de parto. Sim. Né? Sim. Eu converso muito com as pacientes isso no consultório, que a gente tem que expor, né, riscos, benefícios de tudo. E em relação ao parto normal pós-cesárea, maravilhoso, super possível, mas a gente tem que falar sobre o risco de rotura uterina. Ele é pequeno, estatisticamente, né, após uma cesárea é pequeno, mas é uma emergência obstétrica. Então, eu já vi casos de mãe que foram a óbito os 2, o bebê e a mãe numa rotura uterina. Então, tem gravidade nisso, apesar de estatisticamente ser muito pequena a chance. Mas ela existe, a gente tem que ficar atento e ter uma equipe, né, preparada para isso, caso isso aconteça. Isso é tudo, né, Gabi? De como nós começamos a trabalhar para como estamos hoje, uma das melhores coisas que nós fizemos, nós não trabalhamos sem anestesista. Eu não quero trabalhar sem ter um anestesista junto comigo, porque a realidade de Goiânia é diferente. Não fica um anestesista de plantão no hospital. Então, o que a gente faz? Chegou a paciente, tem cesárea anterior, eu chamo o anestesista, eu pipo e ele fica lá comigo. Por quê? Eu não sei se esse parto vai ser um parto que vai evoluir tranquilamente ou se no meio do caminho eu vou ter uma rotura uterina. E eu não posso esperar 30, 40 minutos para ter uma equipe dentro do hospital. Então, é uma forma que a gente tem para trabalhar, porque todo mundo quer segurança. O paciente vem conosco, ele quer se sentir seguro. E não adianta ele achar que está seguro só comigo, gente. Eu sozinha não faço nada. Eu preciso do anestesista, eu preciso do pediatra e pacientes que têm um risco maior. Por exemplo, se a gente está com um trabalho de parto, é uma placenta marginal, a gente vai chamar o anestesista e vai deixar ele do lado. Porque se daqui a 10 segundos tiver uma hemorragia abrupta, a gente vai colocar no centro cirúrgico, vai resolver e vai ser o mais rápido possível. A gente não vai esperar 1 hora para o colega chegar. Sim. Né? Isso é uma coisa que a gente já conversou muito, já debateu muito isso, porque o que é seguro? Seguro é ter uma equipe completa, né? Inclusive 2 obstetras. Inclusive 2 obstetras. Por quê? Porque a gente quer ter conforto. Nós queremos conforto, nós queremos coisa boa. E o paciente também quer. Então, a gente
coloca isso como um quesito importante. Sim. Equipe completa, porque existem situações que mesmo num trabalho de parto que está vindo bem harmonioso, de repente pode acontecer algo que não tá ali naquele contexto, né? Sim. E aí a gente tem que intervir rapidamente. Sim. Né? Eu acho que faltou só falar de dois temas, que é a inserção velamentosa de cordão e a vasa prévia. Sim. Né? Uhum. Fala um pouquinho pra gente, Gabi. Thaísa, desculpa. A vasa prévia, lembrar que a gente falou da placenta prévia. O que quer dizer o termo prévio? É quando está entre a apresentação fetal, a cabecinha do feto e o colo. Vasa prévia é a mesma coisa. É quando os vasos sanguíneos, né, do cordão umbilical, eles estão entre a cabecinha do feto e o colo uterino. Pode acontecer durante o trabalho de parto, quando, principalmente na inserção velamentosa de cordão, que é quando aquela geleia, né, do cordão umbilical ela está ausente. Existem alguns casos que isso acontece, parte do cordão umbilical fica sem aquela geleia, então os vasos sanguíneos ficam expostos. E aí eles ficam expostos, essa paciente entra em trabalho de parto e como eles não têm proteção, eles podem se romper com uma certa facilidade. E aí leva a esse sangramento. É um sangramento profuso, né? É um sangramento abundante. No caso da vasa prévia, também pelo mesmo motivo. Então, os vasos estão ali logo à frente. Eles andam na membrana amniótica, né? Para ficar mais fácil. Isso. Eles não estão na placenta. Isso. Então, eles podem se romper. E se eles se rompem, é super grave. Também é uma emergência obstétrica. Né? Esse feto, pelo mesmo motivo do descolamento de placenta, esse feto também não vai ter suprimento sanguíneo e também a hemorragia vai ser algo muito importante. Então, também é considerado uma emergência obstétrica. É raro também, né? Acontecer, bem raro. Mas pode acontecer e quando acontece é algo grave que precisa ser resolvido imediatamente. Então, só fechando, né? Essas hemorragias do segundo trimestre. Descolamento de placenta, placenta prévia, rotura uterina. Geralmente são condições graves, complexas, que requerem uma equipe completa. Às vezes, mais de um profissional da mesma especialidade, não entre nós, porque o obstetra, a cesárea são 2, geralmente, mas às vezes precisa de 2 anestesistas, 2 pediatras e por aí vai. E, principalmente, o treinamento dessas equipes, desde quem atende o pronto-socorro, para ele ser mais resolutivo, e as equipes do centro cirúrgico, dos andares, para a gente ser mais coeso. Por hoje é só, pessoal. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Até, obrigada. Tchau.